O fato é que, como diz a expressão a preço de hoje, né, o governo Lula está encurralado, não tem nada para oferecer. Quantas vezes aqui nós estamos falando sobre o agravamento da situação da relação do Brasil com os Estados Unidos por conta da quantidade de projetos que o governo impõe de censura dentro do Congresso que afetam as big techs americanas. Falamos sobre isso bastante no programa de quinta-feira. Então não adianta você fazer uma política de conversar suave, porque os americanos estão vendo o que vocês estão fazendo dentro do Congresso. E eu estava falando de Globo, e a gente vê que a coisa tá feia quando a Globo é quem está jogando água no chope do governo Lula, mandando eles pararem de comemorar esse corte de 10% nas tarifas. Bota o vídeo pra gente aí que circula nas redes, Bruno. É simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações. Assobiem, olhem para o outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Não? Quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso. Porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. Eu também espero, Demetrio. Hoje eu devo participar do jornal do Inteligência Limitada, eles me pediram. Vou ver se eu vou estar em condições. Mas uma das coisas que eles me pediram foi para debater com alguém a respeito das tarifas. Eu falei, mas qual que seria a minha posição? Seria contra as tarifas? Ou a favor? Porque eu também não gostaria que houvesse tarifa para o Brasil. Eu também não gostaria. Em momento algum, Eduardo Bolsonaro e eu dissemos, olha, a gente lamenta, a gente entende, apoia e agradece a ação do presidente Trump e sabemos que o caminho para isso é uma anistia ampla, geral e restrita, que é algo que o governo Lula não quer trazer para a mesa de negociação. Se trouxesse, as tarifas seriam suspensas na hora. Eu estou dizendo a vocês, o governo tem condições de apoiar a anistia e retirar essas tarifas imediatamente. Mas não, o governo Lula, o establishment financeiro, continuam na aposta dessa tal diplomacia empresarial da Tereza Cristina. De forma que um problema que deveria ter durando um mês está se arrastando por 4 meses. Veja, uma reportagem do Paulo Capelli sobre esse assunto ilustra bem a frustração do governo Lula. O título é Metrópolis. Retorno de Trump sobre tarifas frustra a expectativa do Palácio. Diz o Metrópolis, não é o Paulo Figueiredo. O Palácio do Planalto não está satisfeito com a redução de 10% anunciada pelo governo dos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. Como a coluna informou, o governo Lula enviou um documento de reivindicações aos Estados Unidos na terça, dia 4/11. Tá? Portanto, 2 semanas. Mas boa parte das questões colocadas ainda permanece sem resposta. Segundo o embaixador envolvido nas negociações, o Brasil aguarda o retorno em relação às tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre a carne bovina, açúcares e equipamentos de engenharia como metais. Vejam, a reportagem está dizendo que o Brasil só está pedindo redução destes itens.
Diplomatas brasileiros demonstram frustração com a demora. E todos os outros setores. Integrantes do Planalto afirmam que Lula está frustrado com o andamento das discussões e planeja ligar diretamente para Trump nos próximos dias para tentar reverter sobretaxa de 40% e revogar a lei Magnitsky aplicada pela Casa Branca contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, Washington se mostra irredutível quanto a retirar a sanção imposta ao magistrado da Suprema Corte. De novo, Metrópolis. O chanceler Mauro Vieira se reunirá até o final deste mês com o secretário de Estado americano Marco Rubio e com o responsável pela área comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais uma reunião. E esse trecho sobre os Estados Unidos estarem se mostrando irredutíveis contra a retirada das sanções é muito importante, porque uma hora ou outra o governo Lula vai ser obrigado a encarar a realidade de que os 40% de tarifas só devem sair de duas formas. Ou o Brasil oferta algo imperdível aos Estados Unidos, ou então começa a lidar com as violações de direitos humanos por parte do regime. Eu não vejo outro caminho viável. Na semana passada, o Mauro Vieira estava dizendo que o Marco Rubio havia sinalizado um possível acordo provisório até o final de novembro. A gente está chegando na última semana do mês e a única coisa que aconteceu agora foi uma piora na posição do governo Lula nas negociações. Então, não tem para onde correr. Ou enfrenta a realidade, ou enfrenta a realidade. Só tem duas opções. Ofereça algo extraordinário aos Estados Unidos ou lide com as violações de direitos humanos perpetradas pelo regime. E eu acho que o Brasil tem coisas para oferecer. Se eu tivesse na mesa de negociação do outro lado e pudesse oferecer coisas extraordinárias, eu ofereceria. Mas a melhor delas, a mais fácil delas, a saída evidente, é a anistia. Mas, do ponto de vista da perspectiva americana, tem gente que fica chateada quando eu digo que um acordo vantajoso para os Estados Unidos pode sim fazer com que as tarifas sejam retiradas, sem necessariamente envolver a solução da perseguição política no Brasil. Mas eu estou aqui para reportar a realidade para vocês, não é só narrativa, não é só o que você prefere. E a realidade é que o Trump é uma pessoa que sempre busca um acordo favorável para ele, para o país dele. E ele conversa com qualquer um. Ele sempre está disposto a sentar na mesa de negociação com qualquer um. Seja o Xi Jinping, seja o Kim Jong-il, seja o pessoal do Hamas, como agora foi bem sucedido o acordo dele, inclusive agora aprovado dentro do Conselho de Segurança da ONU, para a região de Gaza. Mas o maior exemplo disso agora, por exemplo, né, as pessoas que, o Trump sorriu para o Lula, encontrou para o Lula. Olha, vejam o Trump agora encontrando o prefeito eleito de Nova York, o comunista Zohran Mamdani, sobre quem o Trump já falou, inclusive, em prender. E agora o Trump está chamando ele para encontrá-lo na Casa Branca. Então, se o acordo for vantajoso para os Estados Unidos, pode ser o Kim Jong-un, pode ser o Vladimir Putin, pode ser o Zelensky, pode ser o Lula. Trump fará o acordo. Ele foi eleito para fazer isso, colocar os interesses americanos em primeiro lugar. Então é sim possível que saia um acordo no Brasil, mas tudo vai depender dessa oferta extraordinária, que até então o governo Lula não conseguiu aparentemente fazer, e sem ela a única saída, que é a saída mais fácil, é a anistia. Então veremos as cenas dos próximos capítulos. Nós temos que esperar o fracasso, o potencial fracasso dessas negociações para continuarmos pleiteando a anistia, que é a solução para o Brasil. Pelo menos parcial. O fato é que, como diz a expressão a preço de hoje, né, o governo Lula está encurralado, não tem nada para oferecer, e a gente vai continuar acompanhando esses acontecimentos. Vamos ver se o Brasil oferece para os Estados Unidos para não dar a anistia. Vamos ver o que Lula pode oferecer a Trump, né? Vamos ver. Se tem uma coisa que você não pode negar eu entreguei tudo o que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de vistos, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando?
Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com um pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo, e com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Não me deixa sozinho, vamos comigo. Agora, link na descrição.